Paz do Senhor, igreja. Amém. Queria convidar os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus lá no livro de Números, no Novo Testamento. Você vai caminhando aí, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. No capítulo 5. Versículo 5, Número 5, 5, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa será culpada. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento que nós temos na Tua presença. Obrigada, Senhor, nós estamos aqui porque nós Te amamos. Ó Pai, que o Senhor esteja agora trazendo, Senhor, a Tua palavra para nós, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar na Tua presença como um vaso de barro, Senhor, para que eu fale apenas aquilo que o Senhor quiser, aquilo que vem do Teu coração, Senhor. Tira tudo que vem da minha mente, Senhor, para que a Sua palavra seja falada. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos também que o Senhor esteja agora tocando em nossas vidas, para que nós possamos deixar bem longe, Senhor, tudo aquilo que nos preocupa. Ó Senhor, que seja aquilo que nós temos que fazer amanhã ou essa semana. Ó Senhor, que fique longe, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa os nossos queridos visitantes, abençoa nós todos, Senhor, que nós possamos agora ter um momento na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Aqui em Números, a gente está vendo uma declaração bem certinho do que é o ser humano, né? Que diz assim: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa será culpada. Nós não somos mais pecadores, porque o sangue de Jesus nos remiu disso, de sermos pecadores. Mas nós somos humanos e nós erramos, como diz aqui em Números. E aqui vem dizendo que se a pessoa errar, ela é culpada. E muitas vezes essa palavra culpa é uma palavra muito pesada e a gente fica pensando em crimes ou alguma coisa assim, mas a culpa é um sentimento que nós temos, que por um lado esse sentimento é positivo, porque nos mostra que nós fizemos alguma coisa errada, e permite que a gente corrija, porque se a gente não percebe que a gente fez alguma coisa errada, a gente não consegue refletir sobre aquilo e não consegue consertar aquilo que está errado. Existe o psicopata, que é aquela pessoa que ela não sente culpa de nada, então vira assassino, serial killer e outras coisas. Por quê? É um problema, é uma doença, é uma má formação na mente, no cérebro daquela pessoa, e ela não sente culpa. Então, se a gente for olhar por esse lado, a culpa é algo que nos interessa para que a gente corrija o que a gente fizer de errado, e que foi assinalado aqui no Velho Testamento. Depois vieram os 10 mandamentos, depois vieram todas as outras formas da lei que nós temos aqui em Levíticos, para que as pessoas expiassem a sua culpa. Aqui no Velho Testamento, o que era feito? Se a pessoa cometia um erro, cometia um pecado, ela levava um cordeiro, uma rolinha, levava um animal para ser imolado. Esse animal era morto, o sangue desse animal ele era aspergido ali no altar pelo sacerdote, e aquela pessoa ela era declarada que ela estava sem culpa. Mas nós, graças a Deus, temos Jesus Cristo, que de uma vez por todas fez o sacrifício por nós, nos declarando que nós não somos mais culpados. A gente pode errar, sim, mas que a gente não carrega aquela culpa como era aqui no Velho Testamento, que dependia desses sacrifícios. E
A culpa, muitas vezes, a culpa ela tem dois tipos de maneira de sentir a culpa. Tem algumas pessoas que quando erram, elas percebem que elas são culpadas e elas começam a se sentir mal, porque fizeram alguma coisa errada. A gente pode imaginar, fazendo uma analogia, uma brincadeira, que essa pessoa, vamos dizer, né, esse é o cristão enxada, né? A enxada é aquela ferramenta que você põe assim e puxa a terra para você, né? Então a pessoa errou, percebeu que errou e puxou aquilo para ela. Puxa, eu errei e o que eu vou fazer agora? Existe um outro tipo de pessoa que não tem muito problema em se sentir culpada, mas essa pessoa, ela vê mais a culpa dos outros. Então, ela começa a se sentir mal porque alguém fez alguma coisa contra ela. Então a gente pode fazer outra analogia, que esse é o cristão pá. Ele pega a pá e joga, né? Você? Foi você? Foi você? Muitas vezes na hora da ministração, essa pessoa, em vez dela pensar assim, puxa vida, essa ministração é pra mim, ela pensa, puxa vida, essa ministração é pra fulano, pena que ele não veio hoje. Isso é normal do ser humano, não é defeito. Da mesma maneira que tem pessoas que começam a se sentir tão culpadas que aquilo paralisa. Não posso mais exercer ministério, não posso mais cumprir aquilo que eu estou fazendo na minha vida. Das duas maneiras de enfrentar a culpa, isso é negativo. E no nosso caso de sermos cristãos, isso acaba ficando um pouco mais acentuado, porque nós temos aqui na Palavra de Deus os exemplos do que é certo e do que é errado. Então às vezes a gente fica com um sentimento de justiça tão mais forte que a gente ou se sente muito culpado ou a gente vê muito erro na vida dos outros. E o que acontece? O nosso cérebro, quando a gente começa a se sentir mal, o nosso cérebro, ele procura alguma coisa para com que a gente se sinta bem. É assim que funciona. E, por exemplo, uma pessoa que brigou com alguém da família ou foi criticada no trabalho, quando essa pessoa começa a lembrar disso, ou assim que ela passou por essa situação, o cérebro começa a querer uma recompensa por esse sentimento de estar se sentindo mal. E às vezes essas recompensas, elas podem ser um potão de sorvete, um drink para quem bebe, comprar algo, né, especialmente as mulheres, drogas, quem usa drogas, e hoje em dia TV e internet. Só que o que acontece? Aí tem uma armadilha, né? Essa armadilha que a culpa e esse sentimento mal vai gerando na gente. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo que todo mundo possa entender. O alcoólatra, a pessoa que é viciada em bebida, a maioria das pessoas já ouviu falar que a pessoa bebe, depois ela se arrepende que bebeu e fica tão mal, fica se sentindo tão culpada que ela precisa beber um outro gole. Parece piada, gente, né? Parece piada, mas é a verdade. O cérebro humano trabalha dessa maneira. Por isso que é tão difícil a pessoa se livrar de um vício. Quanto mais sensível a pessoa mais difícil fica. Porque a pessoa sofre críticas na firma, ou pisa na bola, e essa pessoa começa a remoer aquilo e fica atrás das recompensas que o cérebro aponta pra gente. O estresse, ele aumenta isso. Quando a gente está, pisou na bola, ou foi criticado, ou fez alguma coisa assim que a gente está se sentindo mal, se a gente não está estressado, a gente até que leva mais ou menos numa boa. Mas se está estressado, tipo aquela semana que você tem que entregar o trabalho na escola e está tudo atrasado, ou você está lá no teu trabalho com um projeto lá e além de ter uns colegas que não fazem nada, o trabalho está atrasado, fica aquele estresse.
esse é o momento em que o nosso cérebro vai procurar maiores recompensas. E as recompensas que o nosso cérebro procura, por incrível que pareça, e isso é comprovado cientificamente, funciona assim. Se eu estou com um problema no meu cartão de crédito, porque eu não consigo me controlar, quando eu estou nervosa eu sair para fazer compras e quero controlar meu cartão de crédito, quando eu ficar nervosa, pode ser até o dia que chega a fatura do cartão, eu vou sair para comprar alguma coisa. A pessoa que está fazendo dieta, se ela sai um pouquinho da dieta, de repente, né, aquela tentação, aquele bolo de chocolate ali, a pessoa sai da dieta, ela fica tão chateada que aí, de repente, ela vai comer um chocolate. Infelizmente, o nosso cérebro funciona dessa maneira. E quando a gente se sente culpado, ou quando a gente está chateado porque acha que outra pessoa fez alguma coisa contra nós, a gente sai fazendo tudo o que é bobagem. Mas, vamos ver uma coisa aqui, ó. 1 João, agora vamos lá para o Velho Testamento, lá quase em Apocalipse. No Novo Testamento, ainda bem que vocês me consertam. Lá quase em Apocalipse, vamos lá em 1 João 3. 1 João 3, 19. 1 João 3, 19 fala assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando o nosso coração nos acusar, quando a gente fizer alguma coisa errada, que a gente cair em tentação e fizer aquilo que a gente está se esforçando ao máximo para não fazer, ou muitas vezes ao contrário, a gente precisa fazer alguma coisa e não consegue, a gente procrastina, é uma palavra feia, que significa empurrar com a barriga, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja tomar uma decisão a respeito do seu ministério, da sua banda. Você sabe que você tem que tomar aquela decisão, ou que você tem que estudar para aquilo, ou que você tem que fazer alguma coisa para aquilo, e você vai deixando para lá, aquilo vai te dando um mal-estar, uma coisa ruim. Lembre desse versículo, sabe? Quando o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando a gente estiver se sentindo mal por esses motivos, ou qualquer outro que eu não falei, o Senhor é maior que qualquer coisa. O Senhor é maior que qualquer situação na nossa vida. E se a gente se achegar a Ele e apresentar aquele motivo que está nos fazendo sentir mal, em vez da gente ficar se remoendo, lembrando daquilo e ficando mal, se a gente apresentar perante Deus, com certeza Ele é maior do que aquele problema. Ele vai nos ajudar a nos livrar daquele problema. Ele vai nos ajudar a realizar aquilo que a gente precisa realizar. Mas nós temos que nos achegar a Deus. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho. A gente se sente assim, meu Deus, como eu vou conseguir parar com isso? Como eu vou conseguir? Senhor, eu sou cristão, eu não posso fazer determinada coisa. Eu sei que te desagrada. Eu sei que não é de acordo com a palavra de Deus. Mas sozinho eu não consigo. Então, pede socorro a Deus. Ele é maior do que qualquer problema. E aí, em vez da gente ir lá e fazer aquilo que a gente mais quer fazer, e que muitas vezes é aquilo que vai fazer com que a gente se sinta mal de novo, a gente vai procurar Deus. E é incrível porque isso é uma coisa tão óbvia para nós que somos cristãos, mas os
os neurocientistas, eles fizeram algumas descobertas muito interessantes. A Associação Americana de Psicologia, ela sugere algumas coisas, algumas estratégias para o alívio, né, desse sentimento ruim, quando a gente está se sentindo culpado ou se sentindo mal. Então, são sugeridos 9 alternativas. A primeira alternativa, lembrando que isso aqui são pessoas que não são cristãs, talvez até ateus. Cientistas muitas vezes são ateus. Diz assim, a primeira, para você não se sentir mal e você não recair no seu erro, né? Prática de exercícios físicos e esporte. Então, é a primeira coisa que é sugerido para a gente se sentir melhor sem cair no nosso erro. A segunda, orar ou participar de um serviço religioso. Essa é demais, eu amei quando eu vi isso aqui. Gente, os cientistas recomendam isso. Orar e participar de um culto, participar de uma reunião. É a segunda alternativa. Se eles fossem cristãos, é óbvio que seria a primeira, mas eles não são. Então, vamos pensar bem, nós que somos cristãos, quando a gente está mal e quer procurar aquela coisa que não é legal, puxa, vou lembrar, né, em segundo lugar, exercício físico. Exercício físico hoje não vai dar, tá chovendo, mas eu vou orar, eu vou procurar Deus. Ou então exercício físico, ai, não, tô fora, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Orar não cansa, gente, né? Depois, em terceiro lugar, ler. Em quarto, ouvir música. 5, conviver com a família. 6, receber uma massagem. Isso não é todo mundo que pode, né? Para os casados é uma boa. Sair para a caminhada. Meditar ou fazer yoga. Um hobby criativo. E quais são os itens menos eficientes para a gente se sentir bem quando a gente está se sentindo mal? Jogar, fazer compras, fumar ou beber, comer. Vamos lembrar, gente, vamos todos nos lembrar que o primeiro pecado da raça humana foi uma comida. Dizem que é uma maçã. Não sei o que. Podia ser um bolo de chocolate, né? Maçã é bem light. Então, comer, jogar videogame, surfar na internet ou televisão mais de 2 horas. Esses são os menos recomendados e são os que a gente mais faz. Pior que é, não é verdade? Então, de repente, que tal a gente hoje pedir para Deus, né? Hoje não, quando a gente chegar em casa e falar, Senhor, eu quero mudar a minha maneira de me sentir bem. Me mostra o que eu devo fazer além de orar. De repente Deus vai te incentivar a dar uma caminhada, sei lá, meditar também na palavra de Deus, sei lá. Deus vai te dar algo para que você não caia naquelas velhas, né? Comer, comprar, surfar na internet, jogo de videogame. Não que a gente não possa fazer isso, é saudável. Mas a gente não pode fazer com que isso seja uma fuga. E também a revista Veja, muitos anos atrás, ela fez uma reportagem sobre culpa. E ela sugeria algumas coisas lá também. E entre 7 recomendações, também recomendava apoiar-se na fé ou religião e pedir perdão. A revista Veja. Então, o que a gente vê é que tudo que está escrito aqui, tudo que Deus nos ensina, de repente, hoje em dia, os cientistas estão descobrindo que é o the best. Mas a gente já sabe. Então a gente precisa colocar em prática. Porque senão, o que acontece? A gente vai cair em algo que esses neurocientistas, eles chamam assim, efeito dane-se. O efeito dane-se é assim, estou de dieta e comi algo que eu não deveria. Aí vem assim, dane-se, já baguncei a minha dieta mesmo. Ou a pessoa que está em abstinência de droga, de bebida, cai em tentação e de repente dá um gole, dane-se.
Por isso que esses alcoólicos anônimos, eles fazem as reuniões e é um dia por vez. Hoje eu não bebi. Porque se a pessoa cair em tentação no dia seguinte, ela não vai jogar tudo por água abaixo. E eu li também a respeito desses alcoólicos anônimos, que eles foram baseados em experiências cristãs, principalmente naquele versículo que diz assim: confessai os seus pecados uns aos outros e sereis curados. Essas associações começaram com base bíblica também. E aí, o que acontece? A gente não consegue levar adiante aquelas resoluções que nós colocamos para nós mesmos, para saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ou aquelas resoluções que nós resolvemos mudar a nossa vida, para a gente não se sentir mais tão mal, não se sentir acusado, não achar que os outros estão nos acusando de tudo. E a gente tem em mente isso, que o nosso cérebro, apesar dele ser, né, maravilhoso, muitas coisas maravilhosas nós fazemos por causa das aptidões do nosso cérebro, mas ele tem essa coisa, né? Quando eu estou mal, eu vou atrás daquilo, geralmente, que me faz mal. E aí eu fico me sentindo culpado. Fora isso, como se isso não bastasse, vamos um pouquinho mais para frente, lá para Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Além da nossa mente ficar nos acusando, nós temos um lá que fica nos acusando também, que é chamado de acusador. Satanás, Lucifer, demônio, como vocês quiserem. Ele sabe com certeza o que acontece na mente humana. E ele quer que você se sinta mal, para que você continue fazendo aquilo que te leva mais para o buraco. Ele vai te acusar mesmo que você não esteja exatamente errado. Mesmo que o que você está fazendo não seja algo que ofende totalmente a Deus, ele vai fazer com que você ache que aquilo lá não tem perdão. Ou no caso das pessoas que têm mais facilidade para lidar com culpa, vão achar que aquela pessoa que fez alguma coisa contra ele, que tem culpa contra ele, ela não tem perdão. E aí a gente pensa que a gente é o pior, né, a pior das pessoas. A gente pensa que não podemos seguir em frente e a gente fica estacionado. E o nosso ministério também fica estacionado, porque é exatamente isso que o inimigo das nossas almas deseja. Ele deseja que a gente esteja se sentindo o pior dos piores. E é mentira isso, gente. É pura mentira. Porque olha, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, tem mais ou menos, tem quase 150 versículos que falam sobre culpa. No Novo Testamento, a gente tem apenas 3 versículos que falam sobre culpa. Então, se a gente arredondar 150 para esses 3 versículos, a gente vai ver que de 150 para esses 2 é 20%. E se a gente então colocar esses 20% dentro do 100%, nós vamos ver que 98% da nossa culpa já foi levada na cruz e pelo sangue de Jesus Cristo.
Só que o nosso acusador, ele quer que a gente pense ao contrário, que nós somos 100% culpados. E muitas vezes a gente cai nessa, muitas vezes. Às vezes é por período pequeno de tempo. Aquela coisa que você foi conversar com alguém, ou foi numa entrevista de emprego, ou teve que interagir com alguém e você deu mó fora. Aí você sai lá daquela sala e fica remoendo aquilo. Ai, por que eu fui falar aquilo? Onde eu estava com a cabeça? Ai, burra, por que eu fiz aquilo? É assim mesmo que o inimigo quer que você se sinta. Aí você vai para a tua casa, né? Pega lá um pote de sorvete ou sei lá o que mais. E o inimigo fica... Consegui, olha, chama os outros demônios. Olha lá, olha aquele lá, olha que pote de sorvete. Ah, tá se sentindo culpado. Ah, isso é bom, isso é bom. E por mais incrível que pareça também, os cientistas descobriram, né, eles descobrem tanta coisa que já está dito tudo aqui, que é o perdão e não a culpa que aumenta o nosso nível de assumir responsabilidades pelo fracasso ou pela autocrítica. Então, eles fizeram várias experiências. Enfim, numa universidade do Canadá, eles fizeram um estudo com os alunos a respeito das provas. Então, tem alunos que deixam para estudar na última hora, tem alunos que estudam um pouco antes, e tem alunos que deixam para estudar na última hora e depois não dá tempo, né? Quem não fez isso? Todo mundo já fez isso. E eles descobriram que aqueles alunos que são mais autocríticos, aqueles que se cobram mais, são os que mais se sabotam nesse sentido. Eles ficam se cobrando tanto que quando eles erram, eles ficam tão mal que na próxima prova eles não conseguem estudar e vão indo mal e vão indo mal. E aqueles que têm autoindulgência por si mesmo, que se perdoam, esses conseguem ir melhor nas provas. A gente sabe que isso acontece aqui no Brasil no vestibular. Aqueles alunos que ficam muito nervosos, que ficam ansiosos, se cobrando, às vezes não é nem o aluno que cobra, são os pais. Muita cobrança dos pais, muita cobrança da família, por mais que eles sejam estudiosos, na hora dá branco. Por quê? Muita cobrança, muita autocrítica. E muitas vezes aqueles que nem estudaram tanto, mas são mais tranquilos, acabam passando no vestibular. Foi isso que foi comprovado cientificamente também. Que a gente não ser tão rígidos conosco mesmos nos leva a alcançar mais objetivos. E a gente que não fica se culpando tanto pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque muitas vezes a gente comete algum pecado, a gente tem chance de prosseguir em frente. E às vezes a gente tem muita dificuldade de se perdoar. Mas isso é um erro. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 João, caminhando um pouquinho de novo mais para frente aí de Apocalipse. 1 João 2. Para frente não, para trás, né? Para frente de Apocalipse só Jesus, né? Só a volta de Jesus. 1 João 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, aqui está uma lei imutável, que se o acusador vier te acusar de alguma coisa, mesmo que você tenha errado, você vai recorrer ao teu advogado, Jesus Cristo justo. Porque quando a gente confessa os nossos pecados, Ele nos perdoa. A gente tem o exemplo do rei Davi. O rei Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, ele pecou muitas vezes.
Ele mandou matar um homem para poder ficar com a mulher dele. Ele cometeu homicídio, cometeu adultério, mas quando ele se arrependeu, ele percebeu que ele estava errado e ele pediu perdão para Deus, ele foi perdoado. Houve uma pena? Houve. O filho dele, primeiro filho dessa mulher com a qual ele cometeu adultério, morreu. Ele ficou triste, ele chorou, mas depois ele enxugou o rosto e seguiu em frente. E depois ele teve outro filho, que foi o rei Salomão. Muitas vezes, quando a gente, dependendo do nosso erro, a gente tem que assumir as consequências. Podem ser duras, nós vamos sofrer por aquilo, mas a gente sabe que a gente já foi perdoado. A gente vai pagar o que nós estamos devendo para a sociedade ou para Deus, que seja, mas saber que se a gente confessar, Jesus nos perdoa. Essa é a maneira de nós cristãos enfrentarmos quando a gente sofre um infortúnio, uma circunstância desagradável em nossa vida, seja culpa nossa, seja culpa de outra pessoa. Quando é culpa nossa, nós vamos pedir perdão para Deus. Quando a culpa é do outro, nós vamos perdoar. Perdão é difícil? É difícil. Mas se a gente pedir, o Senhor libera amor na nossa vida para perdoar. E aí a gente vai estar zerado novamente, com força, para a gente seguir a nossa vida em frente, a nossa vida cristã, o nosso ministério, ou aquilo que Deus colocou para a gente fazer. E esses neurocientistas, eles sugerem também 3 coisas para a gente enfrentar essas crises. Primeiro, a gente analisar o que a gente está sentindo quando a gente está mal, que a gente pisou na bola ou alguma coisa. Que sentimento é esse? Como que a gente se sentiu logo após o fracasso? Se a gente está com raiva, com medo, porque muitas vezes quando a gente faz a coisa errada ou a gente se sente mal e a gente vai lá atrás de comer ou de fazer compras ou de ficar na internet, o que a gente quer mesmo é fugir desses sentimentos que são dolorosos. Aí se a gente conseguir perceber que sentimento que a gente tem, né? Aqui os cientistas não recomendaram, né? Mas eu recomendo que você coloque esse sentimento perante o Senhor. A outra coisa que eles sugerem é que a gente lembre que a gente é humano. E aí a gente volta no primeiro versículo que eu li, que fala assim: se alguém cometer algum pecado em que caem os homens. A gente é humano, a gente erra. A gente tem que sempre se lembrar disso. E o outro, esse eu achei super interessante, muito legal. O que você diria para um amigo? Se um amigo seu viesse te contar, vamos supor que você brigou com um parente seu, brigou com seu pai, sua mãe, sei lá, e se sentiu culpado e está mal. E você fica remoendo aquela culpa. Imagine o seguinte: se um amigo seu chegasse e contasse para você: pô, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, aí foi horrível, falei um monte de abobrinha que eu não devia ter falado, até gritei, bati o pé, sapateei, joguei o gato pela janela, mas eu estou super mal, arrependido, não queria ter feito isso. O que você falaria para um amigo? De repente você falaria: pô, você é um sem vergonha mesmo, hein? Brigou com seu pai e com a sua mãe? Não tem perdão para você. Você falaria isso para o seu melhor amigo? Não. Por que você fala para você então? Né? Eu achei muito legal essa sugestão aqui. Porque faz com que a gente tenha uma certa compaixão de nós mesmos, de dizer assim: não foi tão ruim que você fez, você pode ir lá e consertar, você pode pedir perdão para Deus e o Senhor vai te libertar disso. E para a gente terminar, eu queria ler um versículo lá em Romanos, Romanos 8.
Romanos 8, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Deus que nos justifica. Nós não precisamos, como já foi falado aqui pelo pastor Batista, a gente não precisa ficar se justificando. Porque quem nos justifica é o Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Hoje é dia de Santa Ceia. Nós lembramos do dia em que Jesus se entregou por nós. Ele entregou o seu corpo, Ele derramou o seu sangue até a última gota, para que nós fôssemos libertos da culpa do pecado, para que não houvesse mais sacrifícios de animais para nos liberar da culpa. Porque o Senhor sabe que nós não somos nada e nós não podemos nada se não for estarmos com Ele. Amém, Senhor. Se nós não estivermos nas mãos do Senhor, qualquer escorregadela que nós dermos, qualquer coisinha que nós falarmos errada, o inimigo vai tomar nota e vai ficar com o cadernão dele horrível, desfolhado lá, nos acusando. E sem o sangue de Jesus Cristo, nós teríamos que apresentar algum animal para ser morto e para que nós fôssemos declarados culpados, sem culpa. E isso seria vez após vez, vez após vez, vez após vez. Mas Jesus veio e de uma vez, por todas, Ele tirou essa culpa de nós. Ele falou para que nós levássemos a Ele o nosso fardo e trocássemos pelo fardo dele, que é leve. Ele fala, como nós já lemos aqui, que ninguém vai poder nos acusar. Nós somos a menina dos olhos do nosso Deus. E aqui diz que os eleitos do Senhor, quem vai intentar acusação contra nós? Eu creio que hoje você veio aqui, não importa se você já é da casa, se você está vindo pela primeira vez, eu creio que se você veio hoje aqui, é porque você é um eleito do Senhor. Você tem ministério dentro da casa do Senhor. Você não está aqui por acaso não hoje. Sabe, o Senhor, Ele não ia fazer com que você ouvisse essa palavra por nada. Ele está dizendo para cada um de nós que está aqui hoje: você é meu eleito e ninguém vai intentar acusação contra você. E nós podemos aumentar isso e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ninguém vai poder intentar acusação contra os meus queridos. Hoje a gente vai estar, agorinha mesmo, nos assentando na mesa com o nosso Pai. Nós vamos comer o pão que representa o corpo de Cristo. Nós vamos beber o suco de uva que representa o sangue de Jesus. E nós vamos hoje renovar a aliança que nós temos com Ele. Porque o Senhor tem aliança com cada um de nós. O que significa aliança? Significa um contrato. Significa que Ele cumpre a parte do contrato dele, mesmo quando a gente não cumpre a nossa. Porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, e Ele não pode mudar. E em Deus não há sombra de dúvida. Nós somos pessoas que temos muitas dúvidas, mas
No Senhor não há sombra de dúvida, e Ele quer que você saiba disso e que você renove essa aliança com Ele hoje. Eu queria pedir para a igreja ficar em pé. Nós já vamos passar já para a nossa Santa Ceia, mas antes eu queria estar orando com a igreja e para que nós pudéssemos confirmar isso que o Senhor está falando conosco hoje. Não há quem vai intentar culpa contra nós. O acusador, aquele que nós lemos lá em Apocalipse, ele já está derrotado em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele tem a chave do inferno nas mãos dele. E o inimigo não tem poder contra nós. Nós somos igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos igreja do Senhor. Ó Senhor bendito, Senhor amado, que o Senhor esteja agora olhando para nós, a tua igreja bendita, a tua igreja que o Senhor pagou o alto preço com a sua vida e a sua ressurreição. Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor esteja olhando para cada um de nós agora, para cada um que está aqui hoje, Senhor, e nos declare livres de culpa, e nos declare livre de ver a culpa nas outras pessoas. Que o Senhor derrame o seu amor ágape sobre nós, para que nós possamos liberar perdão para aqueles que pecaram contra nós, e que para nós possamos liberar perdão para nós mesmos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos perdoa de toda a culpa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Quem somos nós para nos julgarmos superiores a ti, Senhor, e deixar de liberar perdão para nós mesmos? Ó Senhor, visita cada coração agora e derrama teu perdão, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa alcançar cada um e liberar perdão, Senhor, para coisas do passado, um passado tão longe, mas que pessoas vêm carregando essa culpa até hoje. Que isso caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça dessas pessoas realmente novas criaturas. Ó Senhor, que o Senhor esteja liberando perdão. Pessoas que culpam outras, ou que muitas vezes culpam a ti mesmo por problemas. Que o Senhor esteja liberando perdão, Senhor, nessas vidas. Que o Senhor esteja criando um coração tenro, macio, que possa aceitar e liberar perdão para a honra e glória do Senhor. Ó Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós vamos poder hoje renovar a aliança que nós fizemos contigo um dia. Eu queria agora falar com você que talvez nunca fez uma aliança com o Senhor. Você que pode até pertencer a uma igreja, pode até se considerar cristão, mas você nunca se entregou 100% ao Senhor. Você carrega aí dentro de você uma vontade tão grande de servir ao Senhor. Você tem um coração tão abrasado pelo Senhor, mas você nunca conseguiu entregar isso totalmente nas mãos dele. Não importa quanto tempo você tem de igreja, eu queria que você viesse aqui na frente, para a gente estar orando, para que Deus esteja liberando sobre a sua vida uma unção nova e fresca, para que você consiga se entregar 100% ao Senhor, que você possa dizer que o Senhor Jesus é o seu dono, é o seu noivo, é o seu querido, é o seu parceiro. Se tem alguém aqui, eu queria que viesse aqui na frente. Não precisa ter vergonha, não. Se todos já conhecem o Senhor Jesus, se todos já se entregaram 100% a Ele, eu queria chamar os nossos diáconos que vão estar servindo a Santa Ceia e
vamos passar para esse momento tão maravilhoso